Tradicionalmente, consideramos como pai da genética o monge Gregor Johann Mendel, que nasceu na Áustria, num local que hoje pertence à República Tcheca, chamado Brno, e ali viveu e trabalhou durante toda a sua vida. Mendel é famoso por ter estabelecido as leis da hereditariedade, né? Não que antes de Mendel ninguém se perguntasse como se dava a hereditariedade, mas o problema é que as ideias eram um tanto quanto sem forma, não muito definidas, né? Acreditava-se na época de Mendel, por exemplo, que o que ocorria era basicamente a mistura de características do pai e da mãe nos seus descendentes, em proporções variáveis, admitindo-se por aí uma série de exceções e, em suma, nada muito palpável. Enquanto que Mendel não. Mendel se propôs a fazer uma série de experiências, de cruzamentos, utilizando para isso feijões e mais tarde ervilhas, né? Ficou famoso por ter utilizado as ervilhas nas suas experiências. Através desses cruzamentos, Mendel então estabeleceu aquilo que a gente chama hoje de primeira e segunda leis de Mendel e que governam boa parte da genética como a conhecemos hoje em dia. Basicamente, quando se diz que uma herança de uma característica é mendeliana, o que se pretende dizer, então, é que essa característica é governada por um gene que apresenta apenas duas qualidades na população em geral, dois alelos, como se costuma dizer, não é? Então, essas características de transmissão mais simples, que mostram apenas duas manifestações, por exemplo, alto ou baixo, liso ou rugoso, pensando nas sementes da ervilha, verde ou amarela, e isso também é válido para muitas características de outros seres vivos, inclusive do homem. Então, mais uma vez, característica governada por dois alelos, sendo um deles dominante e o outro recessivo, não é? Então, quando isso se estabelece, quando uma herança é desse tipo, nós dizemos que ela obedece à primeira lei de Mendel, dando proporções regulares, já previsíveis nas gerações seguintes, e é, como eu disse, a base para a genética moderna. Seguramente, depois de Mendel, a genética avançou em outras direções, graças aos trabalhos de Morgan, que em 1910 estabeleceu a ideia de que os genes estão nos cromossomos, e mais tarde com a descoberta do DNA como material genético da grande maioria de todos os seres vivos.